Júlia era a mulher invisível que limpava os cantos da empresa sem ser notada. Até o dia em que Bernardo Vasconcelos, o chefe arrogante, recebeu documentos numa língua que ninguém conseguia entender. Rindo alto, ele gritou: "Se alguém traduzir isso aqui, dou meu salário inteiro!" Ele não fazia ideia de quem estava ouvindo. Em silêncio, Júlia se aproximou. E quando ela abriu a boca, o mundo deles virou do avesso. Porque às vezes, quem você mais ignora é quem vai te ensinar a lição mais cara. O saguão da empresa parecia um aquário de vidro, ternos alinhados, saltos apressados e conversas cheias de siglas em inglês. Júlia empurrava seu carrinho de limpeza com delicadeza, desviando dos executivos como quem tenta não existir. Mas Bernardo não desviava de ninguém. Ele vinha apressado, falando alto no celular quando esbarrou no carrinho dela. "Sai da frente, minha filha. Aqui é lugar de gente trabalhando", disse sem olhar para trás. Cláudia, a secretária, tentou intervir, mas ele já havia entrado na sala, jogando a pasta na mesa com força. Poucos minutos depois, um motoboy deixou um envelope grosso com selos internacionais. Bernardo abriu o pacote e franziu a testa diante das páginas cheias de símbolos desconhecidos. Que porcaria de idioma é esse? Num impulso teatral, ele se virou para o andar inteiro. "Se alguém traduzir isso, dou meu salário inteiro. Juro por Deus." E Júlia ouviu cada palavra. Júlia Batista sabia se mover como uma sombra. Aprendeu com o tempo a ocupar menos espaço do que o necessário, a andar pelos corredores da empresa como se fosse parte do mobiliário, a sorrir sem mostrar os dentes, a pedir licença até quando estava sozinha. Era assim desde que começou ali 2 anos atrás. 45 anos, uniforme cinza, luvas de borracha e um crachá com o primeiro nome mal impresso. Poucos sabiam mais que isso. E ninguém, absolutamente ninguém, fazia questão de perguntar. Ela chegava às 6 horas, antes do sol, subia os andares limpando copos esquecidos, apagando rastros de café e organizando salas como se fossem vitrines. E voltava para casa às 18 horas, onde o filho a esperava com os braços abertos e o mundo nos olhos. O mundo que ele só entendia com a ajuda dela, que traduzia tudo. Palavras, sentimentos, rotinas. Na parede do pequeno apartamento, ainda estavam empoeirados os certificados de sua vida passada. Tradução jurídica, mestrado em linguística, reconhecimento de mérito acadêmico. Mas tudo aquilo havia morrido no dia em que ela denunciou o esquema de venda de diplomas na faculdade onde lecionava. Foi silenciada, excluída. Ninguém queria contratar alguém que fazia barulho. Desde então, Júlia limpava os escritórios de quem jamais leria um dicionário, mas que se achava superior apenas por usar gravata. Era invisível, mas ouvia tudo. Por isso, quando Bernardo levantou os papéis no alto e gritou sua promessa de salário a quem traduzisse aquelas páginas, o corpo de Júlia reagiu antes que ela pudesse controlar. Ela se virou, viu os símbolos no papel, o carimbo internacional, os nomes estrangeiros. Reconheceu o idioma de imediato, era lituano. Seu coração acelerou. Ela não lia lituano. Ela pensava em lituano, já tinha traduzido teses inteiras naquele idioma. E então veio a pergunta silenciosa: será que vale a pena? Mas não teve tempo de responder, porque Henrique do comercial gritou: "Por esse salário eu aprendo em 5 minutos." Risos, deboche. Cláudia tentou rir junto, mas desviou o olhar quando viu Júlia parada, imóvel, encarando os papéis. Foi ali, naquele segundo congelado no tempo, que tudo começou a desmoronar. Não para Júlia, mas para ele. Antes das luvas de borracha vieram os microfones. Antes do uniforme cinza, os paletós coloridos, os livros empilhados, os congressos em hotéis 5 estrelas, os convites para mediar painéis em 4 idiomas diferentes. Júlia Batista era referência em tradução jurídica de línguas eslavas. Tinha paixão por pontes invisíveis, aquelas que ligavam povos através de palavras.
Traduzir é como respirar por outra boca sem perder o ar da sua. Ela costumava dizer aos alunos. De segunda a sábado, dava aulas na Universidade Federal de Minas Gerais. Aos domingos, revisava contratos de cooperação entre países. Não fazia por vaidade. Fazia porque acreditava que o mundo podia se entender melhor, se ouvisse direito. Mas então, descobriu a farsa. Era um arquivo escondido, um pagamento irregular, uma assinatura de mais em um diploma de menos. Júlia investigou, anotou, confrontou, denunciou. E a universidade, que a aplaudia de pé, a silenciou em segundos. Demitida por instabilidade institucional, processada por difamação, difamada por quem sempre fingiu ética, ninguém do corpo docente ficou ao seu lado. As portas se fecharam com um estrondo que ecoa até hoje. Nessa mesma época, seu marido pediu o divórcio. Disse que ela precisava aceitar o sistema. Disse que estava cansado de ser casado com uma mulher que queria consertar o mundo. Ficou com o carro, os móveis e a conta bancária. Ela ficou com o filho de 6 anos e um diagnóstico que mudaria tudo. Autismo severo, necessidade de acompanhamento diário e uma rotina de exames, sessões de terapia e medicamentos caros. Sem emprego, sem rede de apoio, Júlia imprimiu cópias do currículo e rodou a cidade por dias. Mas nenhuma escola queria contratar uma ex-professora com fama de problema, e nenhuma empresa queria pagar por uma tradutora de lituano. Porque, afinal, quem é que fala lituano no Brasil? Quando viu o anúncio de uma vaga de auxiliar de limpeza com carteira assinada e plano de saúde, ela não hesitou. 2 anos se passaram. 2 anos apagando rastros, engolindo o orgulho, sorrindo sem mostrar os dentes. 2 anos limpando os mesmos corredores, onde agora, pela primeira vez, ela via uma chance de recuperar ao menos a própria voz. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia. Se eu falhar agora, eles vão rir. Se eu acertar, talvez riam também. Mesmo assim, seus pés a levaram para a frente. Mesmo assim, ela pensou, talvez, só talvez, ainda haja espaço para mim nesse mundo. E ela ainda achava que podia consertar tudo. O silêncio antes do riso é sempre o mais cruel. Quando Júlia disse com voz firme, mas educada, Senhor Bernardo, eu posso tentar traduzir os documentos. O som no escritório foi engolido por um segundo de incredulidade. Depois vieram as gargalhadas. A faxineira fala lituano agora, disse Henrique quase cuspindo o café. Vai ver, ela aprendeu na embalagem do desinfetante, completou Paula do financeiro. Bernardo apoiou-se na mesa, rindo como quem assiste a um espetáculo hilário. Meu Deus, isso aqui virou um circo, disse entre risos. Tá bom, vai lá, Genilzinha, impressiona a gente. Ela ficou imóvel, o rosto calmo, os olhos fixos nos papéis. Ninguém percebeu que suas mãos tremiam. Ninguém sabia o que era tentar manter a respiração enquanto engolia camadas de humilhação antiga. Bernardo estendeu os papéis com desdém, como se entregasse lixo a uma criança brincando de escritório. Traduz aí, professora. Vai que você me faz economizar uns 40 mil. Júlia segurou os documentos como se fossem porcelana. Sentou-se no canto da recepção, com o olhar baixo, ignorada pelos que passavam. O barulho dos risos foi se dissipando aos poucos, como uma tempestade que perde força, mas deixa tudo alagado por dentro. As letras no papel dançavam na sua frente. Não porque fossem difíceis, eram parte de sua alma, mas porque a vergonha tinha um peso maior que qualquer idioma. Ela leu a primeira linha, traduziu mentalmente, respirou fundo e então soube. Não era apenas uma correspondência, era um aviso formal, um processo de herança internacional, uma fortuna avaliada em milhões de euros, deixada por um parente distante. O beneficiário era Bernardo Vasconcelos, mas havia um prazo que se encerrava naquela mesma tarde. Era urgente, era sério, e era inacreditável que ele estivesse tratando como piada.
Ela olhou para o relógio, 15h17. A carta exigia resposta até às 18 horas. Menos de 3 horas. Ela se levantou. Cláudia, a secretária, notou a mudança na postura. Júlia agora caminhava como quem sabe o que está fazendo. E por um instante, ninguém ousou rir. Senhor Bernardo, ela disse novamente com um tom quase clínico. Esses documentos não são bobagem. São de um tribunal europeu. Se o senhor não agir hoje, vai perder uma herança de valor milionário. O riso sumiu dos lábios dele como vinho derramado em carpete branco. Você está brincando. Não estou. Ele tentou recuperar o controle da situação. Cruzou os braços. Tá, digamos que você realmente saiba lituano. O que quer com isso? Tá querendo ganhar meus 40 mil, é isso? Júlia hesitou. Ela não queria dinheiro. Queria respeito. Mas sabia que naquele mundo só se comprava dignidade com cifras. O senhor prometeu, está gravado nas câmeras, 40 mil poales para quem traduzisse. E eu posso não apenas traduzir, posso redigir a resposta legal também. Mas preciso de um computador e de que ninguém me atrapalhe. O silêncio se instalou no escritório como uma neblina espessa. Cláudia pigarreou e disse em voz baixa, ela está falando sério, Bernardo. Acho que vale a pena ouvir. Ele olhou em volta. Viu os rostos que antes riam, agora confusos, atentos. Tudo bem. Sala de reunião 2. Cláudia, libera para ela. Júlia passou pelo corredor de olhares desconfiados. Não havia alívio em seu rosto. Apenas foco. Mas por dentro, a dor ainda latejava. 2 anos ouvindo risos que ela nunca provocou. 2 anos sendo chamada de invisível, de burra, de nada. E agora, todos olhavam. Ela se sentou diante do computador emprestado, digitou com firmeza, traduziu com fluidez, redigiu a carta de resposta com precisão jurídica, releu 3 vezes, formatou tudo com referências legais lituanas que só quem viveu aquilo saberia onde buscar. No fim, salvou o arquivo com um nome que fazia sentido só para ela. Reconhecimento.pdf. Porque era isso que ela queria. E naquela noite, quando o mundo silenciou, quando os corredores estavam vazios e a limpeza final era feita, Júlia ainda estava ali, não por obrigação, mas porque pela primeira vez em muito tempo se sentia viva de novo. Era estranho como as palavras, depois de tanto tempo, ainda saíam de forma natural. Júlia digitava como se nunca tivesse parado. As estruturas jurídicas voltavam à mente como se estivessem adormecidas, não esquecidas. As conjunções em lituano, os termos processuais, até os pequenos vícios de formatação, tudo fluía, como se um interruptor tivesse sido religado dentro dela. Ela terminou a carta de resposta e a leu em voz alta, sozinha na sala de reuniões, com a porta fechada. Aspat virtinu! Eu confirmo o recebimento. A frase ecoou pelas paredes frias, e então ela sorriu. Não um sorriso para os outros, um sorriso para si. Por 2 anos ela havia esquecido quem era. Apagado os diplomas da parede, guardado a caneca da universidade numa caixa de papelão, trocado os livros por panos de chão. Mas naquele instante, ali sentada, com a tela do computador iluminando seu rosto cansado, ela se lembrou. Ela ainda era capaz, não pelo título, não pela promessa de dinheiro, mas porque aquilo, traduzir, escrever, pensar, era parte de quem ela era, e ninguém, nem o riso de um chefe arrogante, nem o silêncio dos colegas, tinha conseguido tirar isso dela. Às 16 em ponto, ela salvou os arquivos finais, imprimiu os documentos e organizou-os com cuidado. Quando abriu a porta, o corredor estava quieto. Bernardo estava ao telefone, andando de um lado para o outro, ansioso. Cláudia a viu primeiro e correu até ela. Você terminou? Júlia apenas assentiu e entregou o envelope. Cláudia abriu, leu a primeira frase. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus, tá tudo aqui, completo, impecável. Bernardo desligou o telefone com brusquidão e foi até ela. E você fez? Sim.
Mas isso está mesmo certo? Está. Inclusive, a carta de aceite já está redigida em 2 vias, com a cláusula jurídica correta. Se o senhor quiser, posso mostrar os termos legais que usei. Bernardo ficou mudo por alguns segundos. Era visível que ele não sabia como reagir. Pela primeira vez, ele não se sentia o mais inteligente da sala. Júlia respirou fundo. Ela não sabia se funcionaria, se ganharia o dinheiro, o respeito ou sequer um obrigado. Mas pela primeira vez em anos, ela quis tentar. Na manhã seguinte, Júlia chegou à empresa mais cedo que o habitual, mas dessa vez não carregava o carrinho de limpeza. Vestia uma calça preta discreta, camisa social azul clara e um coque bem preso no alto da cabeça. Na mão, uma pasta fina com documentos. Seus sapatos baixos não faziam barulho no piso de mármore, mas mesmo assim, todos a notaram. Cláudia, que nunca havia oferecido um café sequer, se adiantou com um sorriso caloroso. Bom dia, Júlia. Quer sentar aqui na sala de espera? Bernardo havia pedido para encontrá-la formalmente. A herança era real. A carta de aceite havia sido enviada a tempo. E os advogados europeus elogiaram a tradução como uma das mais precisas que já haviam recebido. Quando Bernardo entrou na sala, vinha com uma expressão estranha. Não era de arrogância, nem de vergonha. Era desconforto. Eu queria agradecer. Ela apenas assentiu. E também cumprir o que prometi. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, o valor exato do salário que havia prometido em voz alta, 43.800 líquidos. Também quero fazer uma proposta formal, um cargo fixo na empresa, analista de traduções internacionais, salário de $10.000 por mês, benefícios, sala própria. O que acha? Júlia respirou fundo. Tenho algumas condições. Bernardo arqueou uma sobrancelha. Claro. Quero trabalhar meio período nas próximas 2 semanas. Quero treinar a moça que vai me substituir na limpeza. Não quero sair deixando bagunça. Você quer treinar a substituta? Sim, não se abandona um trabalho pela metade. Houve um silêncio breve. E quero que meu salário seja depositado diretamente na conta da clínica onde meu filho faz tratamento. Cada centavo, sem erro, sem atraso. Bernardo apenas balançou a cabeça em concordância. Justo. Quando ela saiu da sala, o andar inteiro a observava. Mas dessa vez, havia algo diferente nos olhares. Não era julgamento, era respeito. Nos primeiros dias, Júlia ocupou sua nova sala com o cuidado de quem pisa num chão que ainda pode ceder. A mesa era limpa, as paredes vazias. Tudo ali parecia dizer: você não pertence. Mas ela permanecia. Passava metade do dia revisando contratos em idiomas que ninguém ali sabia pronunciar. Redigia respostas formais em lituano, tcheco, russo. A outra metade ainda ia até o vestiário para ajudar a nova faxineira com rotinas, materiais, horários. Alguns funcionários estranhavam. Outros apenas fingiam não ver. Henrique, do comercial, comentou alto na copa. Agora todo mundo quer ser poliglota por um dia. Paula, que antes riu de Júlia, agora a cumprimentava com um sorriso forçado e perguntas vagas. Você vai continuar com a gente mesmo? Não pensou em voltar para a universidade? Mas o pior não era o que diziam. Era o que Júlia pensava sozinha. No fim do expediente, sentava-se por alguns minutos antes de ir embora. Olhava para o computador, para os livros que começava a acumular de novo, e se perguntava: será que isso é real? Será que vão me deixar ficar? Sentia medo de tudo desmoronar de novo, de ser acusada de algo que não fez, de ser rejeitada por não se encaixar. E mais do que tudo, tinha medo de acreditar em si mesma e cair outra vez. Numa tarde chuvosa, Cláudia entrou em sua sala com uma caixa na mão. Isso chegou para você, do consulado da Lituânia. Júlia abriu. Lá dentro, um cartão simples, assinado à mão. Reconhecemos sua excelência no uso jurídico do idioma lituano. Esperamos contar com sua colaboração futura.
e, junto, um convite para um congresso internacional. Ela segurou o papel com as mãos trêmulas. Ali estava, de novo, o mundo que ela pensou ter perdido, mas agora misturado com o mundo real. Com chão, suor, filho, boletos. Ela ainda não sabia se era suficiente, mas sabia que, dessa vez, não ia fugir. Foi quando o telefone tocou. Bernardo, do outro lado, dizia apenas uma frase. Júlia, chegou outro envelope. Europa de novo. Mas dessa vez, parece complicado. Bernardo parecia diferente ao telefone. A voz menos arrogante, mais curta, quase hesitante. É outro envelope vindo da Europa. Do mesmo escritório de advocacia que enviou os primeiros documentos. Mas agora tem mais gente envolvida. Júlia pegou os papéis no mesmo dia e em minutos entendeu. A herança estava sendo contestada. 2 nomes novos apareceram nos autos. Um homem e uma mulher da Letônia alegavam ser parentes diretos do falecido e tinham documentos. A situação era séria. A fortuna poderia ser congelada até que a justiça lituana decidisse. E o prazo para a resposta era 48 horas. Bernardo quase gritou. O que eu faço agora? Eu nem falo português jurídico, imagina letão. Vão tomar tudo da minha mão. Júlia se manteve calma. Você não vai fazer nada, sozinho. E foi aí que ela soltou. Mas se eu for resolver isso, quero 5% do que você conseguir salvar. Ele engasgou. 5%? Júlia, isso é quase $500 mil. Exatamente. Silêncio. Ela completou. Você está falando de uma fortuna de mais de 10 milhões de euros. Gastar $500 mil para garantir isso não é preço, é proteção. Bernardo andou de um lado para o outro, olhou os papéis, olhou Júlia e pela primeira vez estendeu a mão antes de protestar. Fechado. Naquela noite, Júlia ligou para contatos antigos, tradutores judiciais, colegas de consulado. Um deles, Letícia, trabalhava no Ministério das Relações Exteriores. Conseguiu o contato de um advogado em Vilnius. Na manhã seguinte, tudo estava pronto. Passagens, reservas, procurações. Bernardo tentou recusar a viagem. Eu ir até a Lituânia? Não tem como. Ou vai ou perde tudo. Mas eu nem saberia por onde começar. Por isso mesmo, eu vou com você. Ele hesitou. Vai comigo? Você precisa de alguém que fale letão, entenda direito internacional e que não te deixe meter os pés pelas mãos. Ela olhou firme. Mas tem uma condição. Mais uma? Durante toda a viagem você vai me tratar como profissional, sem piadas, sem tom de voz, sem desdém. Bernardo assentiu, sem coragem de discordar. No aeroporto, enquanto esperavam o embarque, ele a observava de longe. Júlia lia os autos em voz baixa, rabiscando anotações em 3 idiomas diferentes. Ela parecia outra pessoa, mas ao mesmo tempo parecia ela mesma, pela primeira vez aos olhos dele. Durante o voo, ela dormiu pouco. Usava o tempo para revisar as leis da União Europeia sobre herança transnacional. Ele apenas observava, pela primeira vez, admirado. Quando chegaram à Lituânia, foram recebidos pelo advogado local, Thomas. O caso era mais grave do que pensavam. Havia testemunhas, documentos e uma suposta carta do falecido, contradizendo o testamento anterior. Júlia respirou fundo. Amanhã teremos audiência preliminar, e eu vou representá-lo, mas para isso preciso de sua confiança total. Você está preparado? Bernardo engoliu seco. Eu não sei. Eu sei, ela respondeu. Na manhã seguinte, ela entrou no tribunal com uma postura que fazia até os letões abrirem passagem. Terno escuro, pasta sob o braço, olhar direto. Bernardo a seguia como um aluno ao lado da professora. Durante a audiência, ela desmontou os argumentos da parte adversária com domínio técnico, mas com serenidade. Apontou erros nas datas, inconsistências nas traduções dos contestantes e apresentou um novo documento obtido pela embaixada. Um vídeo do falecido, gravado semanas antes de morrer, confirmando a herança para Bernardo,
e mencionando o Brasil explicitamente. A juíza assistiu ao vídeo emocionada. Decisão deferida. A herança permanece com o senhor Bernardo Vasconcelos. Ele não acreditava. Júlia apenas respirava. No caminho de volta ele disse baixinho: se eu tivesse te escutado antes, teria evitado metade desse caos. Ela olhou pela janela do carro. Você não precisava ter me escutado, só precisava ter me enxergado. E naquele momento, ele entendeu. Ela não era a mulher que limpava o chão. Ela era a mulher que segurava as colunas que sustentavam tudo. 2 meses se passaram desde a viagem à Lituânia. Na cobertura recém-adquirida no bairro de Santa Teresa, Júlia preparava o café da manhã com calma. O sol atravessava as janelas grandes, desenhando sombras leves sobre o chão claro da cozinha. Era segunda-feira, 6h45. A essa hora, ela costumava estar no elevador de serviço carregando produtos de limpeza. Agora, preparava a lancheira do filho com frutas cortadas em cubos simétricos e um bilhete. Você é meu maior orgulho. Sofia, a nova cuidadora, ajudava com a rotina do garoto. E pela primeira vez em anos, Júlia não saía de casa com medo de atrasar as terapias. Na sala, sobre a estante, os antigos diplomas haviam voltado a ocupar espaço de honra. Mas agora, ao lado deles, havia algo novo. Uma moldura simples, com uma frase manuscrita em lituano, presente do advogado Thomas. A ponte que liga mundos pode nascer em silêncio. Na empresa, Júlia agora era diretora de relações internacionais. Tinha sala própria, equipe, cartão de visita. Mas ainda cumprimentava a equipe da limpeza pelo nome, todos os dias. Bernardo mudara também. Chegava mais cedo. Cumprimentava os funcionários. E havia reformado a área de descanso, agora com um letreiro que dizia: nenhum talento nasce com crachá. Certa tarde, Cláudia se aproximou e disse: você percebe como te olham diferente agora? Júlia sorriu com leveza. Talvez, mas eu continuo olhando para mim do mesmo jeito. Naquela noite, ela voltou para casa de metrô, como sempre. E enquanto o vagão cruzava os túneis da cidade, ela observava as pessoas ao redor. Algumas exaustas, outras sonhando acordadas. E pensou: quantas delas estão sendo ignoradas agora mesmo? Quantas carregam histórias incríveis escondidas debaixo de uniformes que o mundo finge não ver? Júlia não queria vencer o mundo. Ela só queria ter o direito de continuar sendo quem era, sem precisar se esconder. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que isso era possível. Ela não venceu o mundo, mas venceu o que havia dentro dela. Durante muito tempo, Júlia acreditou que precisava desaparecer para sobreviver, que o silêncio a protegeria das feridas, que ser pequena a impediria de ser machucada de novo. Mas agora ela sabia, ser invisível nunca foi uma proteção, foi uma prisão. A verdadeira força não estava em resistir quieta, mas em lembrar, todos os dias, de quem ela era antes do mundo tentar apagá-la. Júlia não voltou a ser quem era antes. Ela se tornou a mulher que sobreviveu a tudo e ainda escolheu ser gentil. Aprendeu que dignidade não vem do cargo, nem da conta bancária, nem da forma como os outros te olham. Ela nasce de dentro, quando você se recusa a desistir de si. E Bernardo também aprendeu. Aprendeu que o maior erro é achar que inteligência mora em títulos e que valor vem com etiquetas. Às vezes, a sabedoria está justamente naquela pessoa que passa despercebida no canto da sala, naquela que ninguém ouve, naquela que todos subestimam. Júlia não queria glória, queria espaço, queria respeito, queria ser ouvida. E hoje ela entendeu. Quando você finalmente se ouve por dentro, o mundo começa a escutar também. Essa não foi uma história sobre vencer inimigos, foi sobre reconhecer a própria voz, depois de anos de silêncio. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixa um like. Isso mostra para mim que vale a pena continuar criando histórias assim, com alma e verdade. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos e respondo com carinho cada um que tira um tempinho para escrever.
E se você acredita no poder de histórias que tocam de verdade, se inscreve no canal. Cada nova inscrição é um passo a mais nessa jornada que estamos construindo juntos. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.